Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre um dos filósofos mais interessantes do final da Antiguidade, Santo Agostinho. Sua obra mais conhecida tem o título Confissões e são uma espécie de autobiografia filosófica na qual seu autor discute diversos temas clássicos da filosofia, dos quais apresentaremos dois neste episódio: o mal e o tempo. Todo indivíduo se pergunta alguma vez pela origem do mal. Se Deus existe, como conciliar sua bondade com a existência do mal no mundo? Se Deus é o criador de todas as coisas, isso quer dizer que ele criou também o mal? Como seria possível um Deus bom criar o mal? Veremos neste episódio que Agostinho tem uma resposta a essa questão. Agostinho também se pergunta pela natureza do tempo. Utilizamos o conceito sem problema algum em nossa vida cotidiana, mas, se alguém nos perguntar o que é de fato o tempo, nos vemos em dificuldades. E também Agostinho percebeu isso em sua obra e ele fez uma afirmação que é a seguinte: olha, o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu o sei. Se alguém me perguntar, já não o sei. Mas Agostinho nos fornece, mesmo diante dessa dificuldade, uma interessante reflexão filosófica sobre a natureza do tempo, a qual apresentaremos também neste episódio. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um agradecimento a todos os apoiadores que tornam este trabalho possível. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de nossos apoiadores na plataforma Apoia-se. Embora nosso podcast seja um dos maiores de filosofia não apenas no Brasil, mas em todo o mundo de língua portuguesa, nós ainda não temos os recursos necessários para manter este trabalho no ar. Para se tornar um de nossos apoiadores, acesse o link na descrição deste episódio e torne-se um apoiador. Você pode entrar o link diretamente também em seu navegador, é apoia.se/Filosofia Vermelha. O nosso segundo recado é sobre os nossos cursos de filosofia. Se você busca uma visão geral, panorâmica de toda a história da filosofia, faça sua inscrição no curso Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Isso significa que, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária, os nossos vídeos vão lhe preparar para que você leia diretamente textos cuidadosamente selecionados de filósofos como Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Nietzsche, Karl Marx, Wittgenstein, etc. Para mais informações, basta acessar o link na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E lembrando que nós temos ainda mais dois outros cursos. No curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, você aprenderá sobre os aspectos filosóficos dos textos escritos pelo próprio Karl Marx. E no curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, você será preparado para ler 3 clássicos da filosofia que tratam do tema da religião de maneira crítica. Você será capaz de ler A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Para mais informações, ver a grade curricular e já se inscrever, basta acessar o link na descrição deste episódio ou os links que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. E pessoal, tem uma novidade para vocês. Nós iniciamos nesta semana a gravação de nosso mais novo curso. Em breve divulgaremos mais detalhes, mas já adiantamos o nome: Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. Neste curso, nos propomos a resgatar a filosofia enquanto uma terapia para a alma, tratando filosoficamente várias questões que todos enfrentamos em nossas vidas. Fique atento para os próximos anúncios. Voltemos então ao nosso tema: Agostinho, o mal e o tempo.
Vamos iniciar apresentando uma breve biografia de Santo Agostinho e falando um pouco sobre sua obra Confissões. Agostinho nasceu no ano 354 d.C., da era cristã, na cidade de Tagaste, uma pequena cidade da Numídia, na África. Interessante ressaltar este ponto logo de início. Agostinho foi um filósofo africano. A cidade na qual ele nasceu fica hoje na Argélia. A mãe de Agostinho se chamava Mônica, e ela foi tão importante na vida de Agostinho e, consequentemente, também da igreja, que ela foi canonizada e se tornou a Santa Mônica. Sua mãe era uma cristã fervorosa e foi por sua influência que Agostinho viria a se converter em sua fase adulta. Entre 384 e 386, Santo Agostinho faz profundas reflexões e acaba se convertendo ao cristianismo. Ele se retira então para uma vida semi-monástica com sua mãe, seu irmão, seu filho Adeodato e alguns amigos. Agostinho é batizado por Ambrósio, importante nome da igreja, em 387, e ele inicia então sua jornada de volta à África. No meio dessa jornada, no entanto, sua mãe morre. E quando ele finalmente consegue retornar a Tagaste, ele vende a sua herança paterna e funda uma comunidade religiosa, e passa a gozar de grande notoriedade pela vida ascética que levava. No ano 389, morre o seu filho Adeodato com apenas 17 anos de idade. E 2 anos depois, em 391, ele foi ordenado sacerdote de Hipona, e isso por pressão dos fiéis. É que na época não era incomum esta pressão por partes da congregação para alguém assumir um cargo como este. No ano 395, ele foi consagrado bispo, e é daí que vem um dos famosos títulos com que ele é conhecido, o Bispo de Hipona. Muitas vezes você vai ler isso em livros de filosofia. Agostinho, o Bispo de Hipona. Agostinho passa então vários anos escrevendo contra cismáticos e heréticos, e daquela pequena cidade da África, ele vai então entrar para a história da filosofia ocidental. Ele morre então no ano 430, no momento em que os vândalos sitiavam a cidade. Inclusive, o momento da morte de Agostinho é historicamente bem interessante. Há alguns filmes bem legais que contam a vida de Santo Agostinho, e um deles é o filme, que tem o título Santo Agostinho, é um filme de 1972 do Roberto Rossellini. Agora, este não é o único, há produções mais recentes. Eu já assisti mais de um filme sobre Santo Agostinho. Tendo apresentado, então, brevemente a vida de Santo Agostinho, vamos falar agora rapidamente sobre sua obra Confissões. Esta é a obra mais significativa de Santo Agostinho, a mais conhecida. É uma obra parcialmente autobiográfica na qual ele narra o percurso até sua conversão ao cristianismo. Ele descreve os seus erros, sua vida de pecados, seu desespero, suas lutas internas e as dúvidas que finalmente o levarão a abraçar a fé cristã. Este livro foi escrito cerca de 13 anos depois de sua conversão. A obra é escrita em primeira pessoa, na forma de uma conversa íntima com Deus, e sua escrita é de uma refinada beleza. Agostinho a escreveu quando contava com pouco mais de 40 anos de idade, e tendo em vista que ele viveria até os 76, as Confissões então não podem ser consideradas de fato uma biografia completa, já que ele ainda viveu por muitos anos depois de ter escrito essa obra. As Confissões não são meramente uma biografia, mas também uma obra de filosofia e uma bela peça literária. Nela são tratados diversos temas filosóficos, tais como sobre o tempo, a eternidade, a criação e o mal, por exemplo. Agora, acima de tudo, as Confissões não são apenas a história pessoal de Agostinho, mas são representativas da peregrinação do gênero humano em sua busca pela verdade. Eu me lembro que eu li esta obra quando tinha aproximadamente 18 ou 19 anos de idade, e foi uma obra que me marcou profundamente,
tanto pela beleza quanto pelo conteúdo filosófico. Na época, eu estava iniciando meus estudos em filosofia e eu achei de uma inteligência ímpar, de uma inteligência única. Se você tiver a oportunidade, eu recomendo fortemente que você entre em contato, que você leia as Confissões de Santo Agostinho. Mas vamos avançar então e falar sobre um dos temas que Agostinho aborda nessa obra, que é a questão do mal. Vejam só, Santo Agostinho foi uma das grandes mentes do Ocidente que se ocupou do chamado problema filosófico do mal. E sua abordagem da questão foi uma síntese interessante que buscava responder não apenas a uma questão teórica, mas também a problemas de ordem prática na consolidação da igreja de seu tempo e de uma filosofia cristã. Agostinho trabalhou na construção, na solidificação de uma filosofia cristã. De forma geral, uma maneira de abordar a relação entre Deus e o mal é através do seguinte silogismo. Vamos lá. Primeira premissa: Deus criou todas as coisas. Segunda premissa: o mal é uma coisa. Conclusão: Deus criou o mal. Claro, né? Se Deus criou todas as coisas e o mal é uma coisa, então Deus criou o mal. Agora, esta formulação é devastadora para o cristianismo. Deus não seria bom se ele tivesse criado o mal. E Agostinho percebeu então que a solução passava por uma compreensão adequada da própria natureza do mal. Porque, veja, o argumento que nós acabamos de apresentar depende da ideia de que o mal é uma coisa, né? A segunda premissa, né? A primeira, Deus criou todas as coisas. Segunda, o mal é uma coisa. Agora, Agostinho se pergunta, e se o mal não for uma coisa neste sentido? Então, o mal não precisaria ter sido criado. Então, veja, Agostinho toma outro ponto de partida. Ele questiona inicialmente se há alguma evidência convincente de que um Deus bom existe. E se ele existe e é bom ao mesmo tempo, então ele seria incapaz de criar o mal, de modo que a fonte do mal deve ser buscada em outro lugar. Então, sua posição, a posição de Agostinho, ela pode ser resumida através do seguinte silogismo, tá? E cada silogismo vai levar a uma conclusão diferente. Então, vejam só o primeiro silogismo. Todas as coisas que Deus criou são boas. Segunda premissa: o mal não é bom. Conclusão: o mal não foi criado por Deus. Eu repito, todas as coisas que Deus criou são boas, o mal não é bom, logo, o mal não foi criado por Deus. Agora, há um outro silogismo. Vejam só este segundo silogismo, tá? Deus criou todas as coisas. Segunda premissa: Deus não criou o mal. Conclusão: o mal não é uma coisa. Eu repito, Deus criou todas as coisas, Deus não criou o mal, logo, o mal não é uma coisa. Esta é a estratégia de Santo Agostinho. Se o mal não é uma coisa, então o argumento contra o cristianismo desenvolvido pelo primeiro silogismo não tem fundamento, porque uma de suas premissas é falsa. A questão fundamental é compreender a natureza, o que é o mal em si. Uma categoria filosófica fundamental para compreender essa reflexão de Agostinho é a categoria de ser. Para Agostinho, tudo o que possui ser é bom. E Deus, como a fonte do ser, é perfeitamente bom, assim como tudo o que ele trouxe à existência. E a bondade é uma propriedade que varia, portanto, em diferentes níveis. Então veja, somente após suas reflexões ontológicas é que Agostinho então estará pronto para responder sobre a natureza do mal, sua origem e a forma pela qual entrou no mundo. A sua conclusão é que o mal não possui uma natureza, mas a perda do bem recebeu o nome de mal, o qual seria uma diminuição da propriedade do bem. Vejam só, aqui reside a chave da questão. Tá? Mais uma vez, a perda do bem recebeu o nome de mal, o que seria uma diminuição da propriedade do bem. Então veja, o bem tem um ser substancial, mas o mal não. E desde que todas as coisas foram feitas boas por Deus,
tudo aquilo que é corrompido é privado do bem. Então, afirmar que alguma coisa é má significa apenas dizer que ela possui uma quantidade menor de bem do que deveria ter. Agora, por último, restaria ainda esclarecer quando e por onde o mal entrou no mundo. Agostinho observou que o mal não poderia ser escolhido porque ele não era uma coisa a ser escolhida. Alguém pode apenas afastar-se do bem, isso é, de um grau maior para um grau menor, tendo em vista que todas as coisas foram criadas boas. Então, quando a vontade abandona o que está acima de si e se inclina para o que está abaixo, então ela se torna má. Isso não se deve ao fato de que é má a coisa para a qual ela se vira, mas sim o próprio gesto de se virar. O mal, então, é o próprio ato de escolher um bem menor, de modo que sua fonte, para Agostinho, reside no livre-arbítrio. Se você não compreendeu toda esta argumentação logo de primeira, não se preocupe, isso não era mesmo esperado. Esse tipo de reflexão filosófica exige tempo, exige que você vá aos textos e pense por si mesmo. Então, nós vamos para a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva o conteúdo exposto até o momento e recupere a concentração para o restante do episódio. Você ouvirá um trecho da Sonata número 19 em Sol menor, Opus 49, número 1, de Ludwig van Beethoven, compositor alemão nascido em 1770 e falecido em 1827. E enquanto você aprecia esta música, eu gostaria de pedir que você avalie o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify ou em qualquer outra plataforma através da qual você nos ouve. Isso não dura nem 10 segundos e assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Em nosso perfil no Spotify há um link direto para essa playlist na terceira aba. Voltemos então ao nosso tema, Santo Agostinho, Mal e o Tempo. Vamos falar agora sobre a questão do tempo, que é uma outra discussão filosófica que Agostinho traz em sua obra Confissões. Agostinho tem uma das abordagens filosóficas mais conhecidas sobre o tempo. Inclusive, à pergunta que é, pois, o tempo, ele mesmo responde em suas Confissões dizendo o seguinte: se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Vejam só, é bem interessante. Isso acontece não apenas com o tempo, mas com várias outras questões de difícil definição filosófica. A gente geralmente utiliza diversos conceitos em nossa vida cotidiana, mas se a gente quiser responder daquela maneira socrática, o que é isso? A gente já não sabe responder. E com o tempo acontece algo semelhante. Nós usamos o conceito a todo momento, mas se quisermos dar uma definição do que é o tempo, a gente não sabe explicar a quem nos faz a pergunta. Agora, para Agostinho, a dificuldade reside não apenas em exprimir ou traduzir por palavras o conceito, mas também em apreendê-lo no próprio pensamento. As três divisões do tempo em passado, presente e futuro não constituem nenhum problema em nossa vida cotidiana. Todos se entendem perfeitamente em relação ao tempo e sua passagem. Agora, a conceituação do problema em sua forma clássica e socrática, perguntando o que é isso, o que é o tempo, bom, essa conceituação constitui um enigma filosófico quase insuperável para Santo Agostinho. Um dos aspectos dessa questão diz respeito à existência do passado e do futuro. Se o passado já não existe e o futuro ainda não veio, de que modo que existem estes dois tempos? Vejam só que questão interessante. Passado e futuro existem, o passado já não existe, o futuro não veio. Mas de que forma a gente pode dizer que passado e presente existem, se é que existem? Agora, e o presente? Se o presente fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Então Agostinho se coloca a pergunta: se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como que nós podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual ele deixará de existir? O centro do problema, então, seria a existência do tempo, o seu ser, o que suscita também problemas ontológicos. Se o passado e o futuro não existem, o que dizer também das próprias coisas passadas e futuras? Agostinho se indaga, então, onde elas estão, se de fato existem. Vejam só, nós estamos falando agora das coisas passadas e futuras. Primeiro nós nos perguntamos sobre o próprio passado e o futuro. Agora nós estamos falando das coisas passadas e das coisas futuras. E por isso que Agostinho se indaga, ele se pergunta: onde de fato estão essas coisas? Elas de fato existem? Então, mais uma vez, ele evoca a dificuldade de se responder a esse tipo de problema e ele afirma ter uma única certeza: todas essas coisas só podem estar no presente, porque se elas são futuras, elas ainda não estão lá. E se são pretéritas, já não estão lá. E mesmo que nós narremos os acontecimentos do passado na memória, este relato não são as próprias coisas, mas sim, nas palavras de Agostinho, as palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais, ao passarem pelos sentidos, gravaram no espírito uma espécie de vestígio. Fecha aspas. Um exemplo para deixar isso mais claro. A infância de todo adulto, por exemplo, que já não existe no presente, existe em um passado que já não é. Sua invocação na memória, no entanto, é vista no tempo presente, porque ela ainda pode ser lembrada. Agora, no que diz respeito às ações futuras, nós as premeditamos na maior parte do tempo. E esta premeditação certamente é presente também.
Ao passo que a ação premeditada ainda não existe, porque ela é futura. Apenas quando nós empreendemos o que foi premeditado é que a ação, então, existirá, porque aí ela já não mais será futura, mas presente. Então, quando nós dizemos que nós vemos os acontecimentos futuros, nós não enxergamos os próprios acontecimentos ainda inexistentes, mas sim suas causas ou os prognósticos já dotados de existência. Um exemplo seria a antecipação no pensamento do nascer do sol. Quando nós avistamos a aurora, nós predizemos que o sol nascerá. O que se vê é presente. O que se anuncia é futuro. Não é o próprio sol que é futuro, porque o sol já existe, mas sim o seu nascimento, que ainda não se realizou. Agora, a aurora não é ainda o nascimento do sol e nem sua imagem formada em meu espírito. Então, Agostinho vai concluir: as coisas futuras ainda não existem. Uma das conclusões de Agostinho é que não há tempos futuros e nem pretéritos, sendo impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro. Vejam só que interessante como isso é contra o senso comum. Agostinho afirma que é impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro. Para Agostinho, o mais exato seria dizer que os tempos são presente das coisas passadas, presente das presentes e presente das futuras, porque estes três tempos existem em nossa mente, ao passo que nós não podemos afirmar nada sobre sua existência fora dela. Esta é uma das partes mais importantes deste episódio nesta reflexão sobre o tempo em Santo Agostinho. Então vejam só, não há pretérito, presente e futuro, mas presente das coisas passadas, presente das presentes e presente das futuras. Qual é o balanço, então, que nós podemos fazer desta reflexão de Santo Agostinho? De forma geral, a abordagem de Agostinho sobre o tempo enquanto um contínuo infinitamente divisível é fortemente influenciada por Aristóteles e também pelos estoicos. Para Agostinho, o único tempo que realmente existe é o presente, embora o presente não tenha duração. Então, o tempo seria, sim, uma sucessão ininterrupta de instantes em que o passado se torna presente e cede lugar ao futuro. Não há unidades indivisíveis de tempo, embora os espaços de tempo sejam mensuráveis. Além disso, nós podemos também dizer que o tempo é algo da ordem da alma ou de natureza psicológica. Vejam só, o tempo é algo de natureza psicológica. Embora tendo uma ligação com o movimento, o tempo não está no movimento ou nas coisas em movimento, mas sim na alma. E conforme se revela estruturalmente ligado à memória, à intuição e à espera, como nós vimos anteriormente em relação às coisas passadas, presentes e futuras, o tempo é predominantemente uma distentio animi, ou uma extensão da alma. Foi este, então, o nosso episódio de hoje. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nossos cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio ou em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio, mas você pode acessar também diretamente em seu navegador através do endereço apoia.se/Filosofia Vermelha. E você pode contribuir também através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima vez.